E hoje a temática é mediunidade. E como eu não sou bobo, já estou aqui com a minha agendinha, com as minhas anotações para não esquecer de alguns tópicos que são bastante importantes quando a gente vai falar sobre mediunidade, que é algo que está presente na rotina de todas as pessoas e que todas elas todos nós somos médiums, todas as pessoas têm sensibilidade. Por mais que elas não saibam explicar exatamente como acontece, ou o que elas sentem, ou dizer se o que elas estão sentindo é espiritual ou é físico, todos nós temos, porque todos somos espíritos, passando por uma experiência material, física. Então, não é o corpo que vai nos impedir de termos as percepções da espiritualidade, né? O nosso corpo físico, ele amortece, ele reduz o impacto dessas vibrações, até para a gente não enlouquecer com tanta informação, né? Às vezes a gente já enlouquece só com as questões do dia a dia, da rotina, com o trabalho. Imagina a gente tendo acesso 24 horas por dia em tempo real a tudo que acontece na espiritualidade também. A gente ia surtar. Então é muito filtrado, né? Essas informações, as sensações que chegam na matéria, mas elas chegam. E como a gente vai conversar aqui hoje, chegam principalmente pelo pensamento. Então, o pensamento é o maior mecanismo através do qual a gente recebe influenciações energéticas e espirituais. E muitas vezes a gente não consegue discernir se o pensamento é nosso, ou se não é, ou se é de um guia, de um mentor, de um espírito que é obsessor, ou que está precisando de ajuda. Enfim, nós vamos conversar também um pouquinho sobre isso. Então, boa noite para quem vai chegando. Então, para a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, lembrando que vocês podem trazer questões, dúvidas, se tiverem algum comentário interessante. O que é, então, mediunidade? Mediunidade é uma capacidade que todas as pessoas têm de sentir, de perceber em maior ou menor grau energias espirituais, a energia dos espíritos, os espíritos em si. E não só perceber, mas também decodificar. Porque muitas vezes a gente tem as sensações, tem, né, enfim, alguma questão mais que toca a nossa sensibilidade, um arrepio, um calor, né? Mas a gente às vezes não sabe expressar o que é isso que está acontecendo. Então, o médium, que todos nós somos, lembrando, e eu vou bater nessa tecla bastante hoje, todos os médiums, eles são impressionáveis de alguma forma. A questão é que alguns são mais impressionáveis no âmbito da visão, então eles conseguem ver espíritos. Algumas pessoas, às vezes, elas veem um vulto, né? Outros são mais impressionáveis nos canais auditivos, então eles conseguem ouvir. Outros têm mais sensibilidade na própria pele, então eles conseguem sentir arrepio, sentir mais frio, mais calor na própria superfície do corpo. Então, cada pessoa, dependendo da sua mediunidade, da sua sensibilidade e da sua disposição orgânica, já que a mediunidade é uma faculdade orgânica, vai ser mais ou menos impressionável de determinada forma. Ah, mas eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto um arrepio. Não sou médium. Sim, tu é médium. E como eu disse antes, o pensamento, ele é o maior meio através do qual os espíritos nos influenciam. O principal meio é o pensamento. E por que as pessoas geralmente acham que, não, então se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não sinto, se eu não incorporo, como aqui disse, né, aqui o exemplo, né, cheiro também? Sim, sentir cheiro também. Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Eu não sinto cheiro, não percebo nada, né, não sinto nada, então não sou médium. Não é isso. O pensamento é a forma através da qual às vezes tu vai captar uma ideia. Então, às vezes chega um espírito perto de ti, um mentor, um guia, um amparador espiritual, e ele quer te orientar a fazer alguma coisa que vai ser muito importante para ti. Então, vai chegar a determinado dia, ele vai te inspirar a ligar para determinada pessoa, porque aquela pessoa, vai ter um convite especial para te fazer naquele dia.
E aí tu fica, o que será que eu faço agora? Não sei o quê, tô cansado, tô em casa. E aí vem o mentor no teu ouvidinho e diz assim, liga pro fulano, fala com fulano, conversa com ciclano, liga pra ele. E aí começa a vir aquele pensamento na tua cabeça, acho que eu vou ligar pro fulano, faz tempo que eu não falo com ele. Essa é a forma mais simples e mais comum de mediunidade, de sentir e de captar influenciações espirituais. Só que, como a gente geralmente, muitas pessoas não acreditam ou acreditam que a mediunidade só vem através dessas percepções, né, mais ligadas aos sentidos, visão, né, enfim, elas acham que o pensamento que vem na cabeça delas geralmente é só delas. Então elas não atribuem ao espírito. E não atribuindo ao espírito a possibilidade de influenciar os seus pensamentos e de gerar ideias também, elas não sabem muitas vezes filtrar. E esse é um dos maiores meios também de obsessão espiritual. É a enxurrada de pensamentos que espíritos podem gerar na nossa mente e a gente vai acabar sofrendo essa influenciação achando que esses pensamentos são nossos. Isso também é uma forma de sentir e de perceber os espíritos através da nossa sensibilidade, que é o nosso pensamento. Então, meus queridos, como eu disse, nem todas as pessoas têm o mesmo grau de mediunidade, de sensibilidade. Isso varia e tem inúmeros fatores que vão influenciar nisso, né? A própria organização orgânica da pessoa, a genética também influencia nisso, num percentual pequeno, mas influencia também. Às vezes tem uma família que todo mundo da família é médio e todo mundo é sensitivo e todo mundo tem uma sensibilidade grande. Tem questões kármicas também, principalmente quando a pessoa ela pede, né, uma mediunidade mais ostensiva, uma sensibilidade maior como uma forma de acelerar o processo evolutivo dela, ou de resgatar algum débito, enfim, espiritual que ela possa ter, isso numa perspectiva espiritualista falando, obviamente. E também, enfim, tem vários outros fatores, mas o próprio processo de evolução espiritual, ele vai fazendo com que as tuas estruturas energéticas vão ficando mais sutis e tu consiga ir percebendo cada vez mais, tendo mais impressões, insights, intuições sobre as energias que te cercam, sobre as pessoas. E eu quero também trazer alguns exemplos aqui depois sobre mediunidade, mas aí é quando eu for falar sobre mediunidade e dia a dia, rotina, porque essa é uma pergunta muito comum, né? Sou médium e agora? O que eu faço? Antes de eu responder essa questão, deixá-la para depois, né? Que é uma das que eu acredito que seja uma das mais importantes e úteis quando a gente está falando sobre mediunidade, né? A gente pode ficar 1 hora aqui falando de tipo de mediunidade e como é que funciona e o que tu sente e onde é que tu sente, mas se a gente não entende de que forma a gente vai utilizar e vai direcionar isso na nossa rotina, isso pode nos causar doenças e desequilíbrios. Inclusive, até coloquei um vídeo hoje lá na página falando exatamente sobre isso. Então, antes eu gostaria de dizer algumas formas mais comuns, né, complementando. Eu falei sobre a visão, o médium que vê espíritos, vê energias. Alguns veem de olhos fechados, porque obviamente é o espírito que vê, não o corpo. E outros veem de olhos abertos. Então, o espírito vê e passa aquela percepção para o corpo. Então, tem gente que vê de olho aberto e de olho fechado. Tem gente que vê o que está acontecendo no momento, tem gente que vê o que aconteceu no passado, tem gente que vê o que vai acontecer lá no futuro. Então, tem diferentes tipos de mediunidade de vidência. Tem aquela pessoa que ela vai ser mais empata, digamos assim. Ela vai ter uma capacidade maior de sentir emoções que as outras pessoas estão sentindo. E essa é uma das faculdades mediúnicas que, se não for bem educada, ela pode gerar um transtorno bastante grande, tanto quanto as outras. Mas o médium empata principalmente, depois eu vou explicar por quê. Também tem o intuitivo, né, que na verdade todos nós somos, em maior ou menor grau, intuitivos, todos nós percebemos inspirações da espiritualidade, de espíritos elevados, ou mais atrasados, ou mais ignorantes.
Todos nós sentimos, não? Então todos nós temos essa faculdade intuitiva. Alguns são médiums de psicografia, né? Vai lá o espírito, controla toda a parte mecânica e começa a fazer anotações. O Chico Xavier é um grande exemplo disso. Já alguns, eles vão recebendo as ideias na mente e começam a fazer anotações também. E hoje em dia, com a tecnologia, é uma coisa importante de destacar, né? Enfim, é mais uma curiosidade. O pessoal pensa, mas mediunidade não tem que ser, né, com um lápis e um papel e vai anotando, faz que nem o Chico Xavier. Como eu disse, como as ideias vêm na mente, hoje em dia se usa muito o computador também, como uma forma de psicografia, porque é tecnologia. Então, tudo avança, tudo evolui. Às vezes a gente acha que os espíritos são atrasados, ficam lá usando máquina de escrever e tecnologia antiga. Não mesmo. Na verdade, a espiritualidade está muito mais evoluída do que o nosso plano material. E quem está conectado com a espiritualidade consegue, inclusive, alcançar intuições, percepções, aspirações para trazer mais inovações tecnológicas. E daí já vem um grande exemplo de mediunidade no dia a dia, na tua rotina. Muitas vezes o compositor, ele é inspirado a acessar, através dos seus guias, seus mentores espirituais, músicas, notas, composições, que ele se conecta com elas e ele começa a passar elas, né, para o meio físico. Ele age como um intermediário dessas ondas, dessas ideias, para trazer músicas inspiradas e elevadas para o nosso dia a dia. E através, seja de letras, por exemplo, acho que o Roberto Carlos, se eu não me engano, ele inclusive transformou numa música uma psicografia do Chico Xavier, mas músicas inspiradas, principalmente algumas gospel, né, louvores, muitas dessas letras elas são inspirações. Para quem faz parte de centro de Umbanda, vários pontos cantados, rezos, né, para quem faz parte de grupos xamânicos, eles vêm da espiritualidade, eles vêm através da mediunidade. Também cinegrafistas, produtores de filmes, de onde vocês acham que vêm essas inspirações de filmes de ficção artificial ou que falam sobre, por exemplo, sobre vida em outros planetas, sobre alienígenas, sobre teorias de conspiração, sobre inferno, sobre céu? Vem da faculdade mediúnica. Às vezes vem inspirado pela própria espiritualidade e outras vezes a própria pessoa encarnada, ela acessa durante a noite, em desdobramento, locais, arquivos, informações, e quando ela volta para o corpo, pela sensibilidade que ela tem, ela consegue escrever isso. Isso vem na forma de ideia. Me veio uma ideia de fazer um filme sobre tal e tal coisa, a pessoa... E por que às vezes até parece meio que uma bobagem um filme quando é de ficção? Porque muitas vezes o médium, que é produtor, né, que ele faz o roteiro, às vezes ele não entende bem sobre a espiritualidade, então ele não sabe traduzir bem aquela ideia. Por isso que às vezes fica alguma lacuna e parece uma viagem, aquele roteiro do filme, entende? E para quem é espírita, o espiritualista entende e diz assim, tem fundamento essa cena desse filme, isso aí é uma situação espiritual que acontece assim, assado. Enfim, a mediunidade ela está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, vai numa igreja, a pessoa lá quando está profetizando, quando está orando, um centro espírita, um centro de humano, qualquer pessoa quando está falando, está verbalizando, e ela fala com uma desenvoltura e com uma energia, e muitas vezes algumas delas inclusive incorporam, manifestam trejeitos e mudam a voz delas, tal qual é a voz de um espírito que está ali presente, inspirando e ajudando elas nessa fala. Isso acontece muito na nossa rotina e no nosso dia a dia. Já vou pular aqui alguns tópicos, mas eu acho importante já falar sobre isso. Muitas vezes nós somos inspirados a falar, a verbalizar, a dizer algo, seja para uma pessoa, para um amigo, seja diante de uma palestra, de uma fala, falas que a gente é inspirado a trazer através de um guia, de um mentor, e que nos ajuda a articular aquilo que a gente vai dizer, nos ajuda a dar um conselho para um amigo. E geralmente a gente consegue perceber que é algo que vem através da mediunidade quando tu pensa assim, da onde que eu tirei essa ideia? Olha o que eu falei, nem se eu quisesse falar eu conseguiria falar tão
elaborado quanto eu falei dessa vez, dessa forma. Essa é uma das grandes provas de que muitas vezes quando nós somos inspirados, eles vão nos ajudar a organizar as nossas ideias para a gente poder falar e dar conselhos, orientar e instruir pessoas. Essa é uma das grandes utilidades também da faculdade mediúnica. Nós podermos ter a possibilidade de sermos inspirados através de guias e mentores a acolher pessoas que estão necessitadas. E a maior utilização disso, não sendo apenas, por exemplo, na igreja, né, nas pregações, enfim, é em centros espíritas, é em centros de Umbanda, através da psicofonia, onde o espírito se conecta e vai falar através da pessoa. Ah, mas por que ele vai falar? Ele vai falar para trazer uma mensagem, uma orientação, um esclarecimento, um consolo. Então, a ideia da prática mediúnica é sempre produzir, proporcionar bem-estar para as pessoas. Só que muitas delas acabam utilizando, né, as suas faculdades espirituais para prejudicar, né, para fazer mal para outras pessoas. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Então, o que geralmente acontece com a pessoa que tem alguma faculdade mediúnica? Ela é mais sensível, ela é mais impressionável energeticamente falando. Então, dependendo se ela está conversando com uma pessoa, aquele assunto está muito pesado, ela pode começar a se sentir mal. Dependendo do ambiente onde ela vai, se tem muita circulação de pessoas, muita aglomeração, ela pode começar a se sentir mal também. Se tem alguém pensando nela, pensando com tristeza, com melancolia, pode ser que, dependendo da vibração que ela tiver, ela comece a sentir tristeza, ela comece a sentir melancolia, ela nem sabe explicar de onde aquilo vem. Então, algumas pessoas mais impressionáveis vão sentir mais e outras nem tanto. Mas todas, sem exceção, são afetadas pelas vibrações que estão ao nosso redor, ao nosso ambiente. E tem uma circunstância que eu acho muito interessante de trazer, que é porque os médiuns muitas vezes passam mal. Mas antes disso eu vou tomar uma aguinha aqui com a canequinha da minha amada. Lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, uma questão, um comentário que quiser fazer sobre mediunidade, ou até mesmo algum relato, fique à vontade. Por que os médiuns passam mal? Primeiro, toda pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, ela tem a tendência de se impressionar um pouco mais com as mesmas questões que podem impressionar outras pessoas. A diferença é que a pessoa que tem mediunidade, ela vai sentir mais. Aquilo vai impactar mais nela. Vai tocar mais, principalmente, o próprio sistema nervoso dela, trazendo agitação, podendo trazer uma espécie de ansiedade, de aceleração, ou de frio, ou de medo, né? Ou de enjoo, um frio na barriga. Por quê? Porque o organismo dela é mais sensível, é mais impressionável. Lembrando, todos somos médiuns. A questão é que quem tem uma mediunidade um pouco mais ostensiva, quem tem mais sensibilidade, vai sentir mais do que outras pessoas. Então precisa dar mais cuidado e mais atenção para os seus pensamentos, principalmente, como eu falei, é o maior meio de influenciação espiritual e mediúnica. Dar atenção para o ambiente onde vai, para a vibração dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque isso vai ressonar e vai atrair, né, espíritos nessa mesma sintonia. O segundo aspecto que eu acho interessante de destacar é principalmente em relação ao médium empata, mas isso envolve a todas as pessoas que têm mediunidade. Principalmente o empata, o que acontece? Como ele é mais impressionável, ele geralmente tende a desenvolver uma necessidade, uma vontade de querer ajudar mais as pessoas, porque ele sente coisas que muitas vezes outras pessoas não sentem com tanta profundidade. Então ele se sente muitas vezes mal pelo que as outras pessoas estão passando, situações que estão acontecendo no mundo. Só que quando tu te envolve demais naquilo que as outras pessoas estão sentindo, e aí é quando entra aquele sentimento de pena, nossa, por que está acontecendo com fulano? E aí começa a entrar aqueles questionamentos, isso te emaranha, isso te envolve, te conecta energeticamente com essa situação. Então tu pode ficar enosado, energeticamente falando, conectado àquela pessoa que está passando por aquela situação,
ou até mesmo uma situação de guerra, enfim, que está acontecendo no mundo e acontece a todo momento, tu te conecta a isso. E isso começa a te perturbar, isso começa a te impressionar demais, a tal ponto que tu pode não querer nem saber, mas não querer nem ouvir, porque só de ouvir aquilo já te traz um mal muito grande, aí tu começa a ficar enjoado, aí tu começa a ter sensações que às vezes as outras pessoas estão tendo, porque tu te envolveu muito emocionalmente. E o que acontece então? O que o médium ele precisa cuidar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no mundo? Pessoal, só me deem um ok, um oi aqui, só para eu saber que eu não tô offline aqui, que eu não caí, não tô falando aqui para as paredes, ou melhor, para os espíritos aqui que estão aqui assistindo também. O que precisa ter cuidado? Como a gente está vivendo um momento de transição muito importante no nosso mundo, principalmente aquelas pessoas que não entendem o que está acontecendo na Terra, começam a se desesperar. Começam a não entender o que está rolando, o que está acontecendo, por que essa guerra, por que essa loucura, e tá todo mundo louco, e muita gente, né, cometendo aquele tipo de ato, né, abreviando a vida, e outros se enlouquecendo, e brigando, e matando. Se a gente não tiver um centramento, quem tem um pouco mais de sensibilidade vai se envolver energeticamente nisso, e vai começar a se deprimir, e vai começar a se assustar com o mundo, e não vai mais querer viver, e não vai mais querer saber de nada. Porque tem que ter um ponto de equilíbrio com aquilo que a gente sente em relação ao mundo e aquilo que a gente está fazendo de fato para ajudar no mundo. Senão a gente pode se perturbar a tal ponto de sucumbir, né? De esgotar o nosso sistema nervoso, de cair numa depressão, de cair numa ansiedade, porque a gente tem que saber lidar com o mundo, com os nossos problemas, com os problemas do mundo com equilíbrio. Então, vamos seguindo aqui um pouquinho. E outro aspecto que é muito importante, que o médium tem que cuidar, as pessoas têm que cuidar, é que muitos não querem saber de mediunidade. Eu não quero minha sensibilidade, eu não quero sentir, eu não quero ouvir, eu não quero ver. E acabam reprimindo. E reprimir a tua mediunidade, a tua sensibilidade, ela te desequilibra, energeticamente falando. Porque o teu corpo, né, a tua encarnação, ela foi planejada para que aquela faculdade se desenvolvesse. Então, se tu não dá um direcionamento para isso, tu não tem um entendimento sobre isso, isso pode te levar a um estado de desenvolver até mesmo fobias, medos, paranoias, esquizofrenia e vários outros distúrbios, porque o teu corpo ele é mais impressionável, ele vai sentir mais do que outras pessoas, ou vai ver, ou vai ouvir, e se tu não souber como direcionar, como coordenar toda essa informação que está chegando para ti, muitas vezes tu vai acabar se esgotando ou caindo lá nos medicamentos, né? Vai viver de medicamento para tentar amortecer tanta coisa que tu sente e que tu não sabe lidar, que tu não sabe direcionar. E às vezes não é só uma questão emocional de lidar com as outras pessoas e os problemas delas. É uma questão realmente de sensibilidade. E por tu não entender que tu é médium e que a tua sensibilidade te faz sentir muitas coisas de forma mais intensa, tu vai cair lá às vezes no psiquiatra e ele vai te dar um remédio para te ajudar naquele momento. Então entender e ter essa capacidade de saber discernir aquilo que tu tá sentindo, o que tu faz com aquilo que tu tá sentindo, que direcionamento tu dá, por que serve a mediunidade, né? Isso vai te ajudar a separar um pouquinho mais o que é meu, o que é dos outros e o que é do mundo. Meus queridos, eu tinha pedido um ok aqui só para confirmar que vocês estão me vendo e ouvindo. Vocês podem me confirmar ou escrever um oi aqui ou dar um coraçãozinho, só para eu saber que eu não estou sozinho aqui. E, enfim, dando sequência e já indo aqui para a parte final, que a ideia hoje não é esgotar essa temática. Então, todo médium ele precisa estudar, ele precisa entender o que é mediunidade, para que ela serve, o que ele faz a partir dessa sensibilidade, como ele pode educar, de que forma ela se manifesta, qual o grau de mediunidade que essa pessoa tem, que tipo de mediunidade ela tem, para que isso se equilibre dentro da rotina dela, para que isso não gere mais desarmonia e não gere doenças também, doenças físicas ou mentais, né? Psicológicas. Deixa eu só garantir aqui, gente, que
tá tudo certo. Muito bem. Eu não vejo nenhuma mensagem aqui que vocês estão trazendo. Eu não sei se vocês comentaram, mas para mim não tá chegando nada, tá? Aqui tá dizendo que tem pessoas ao vivo, mas não chega mensagens de vocês. Enfim, eu vou seguir, espero que esteja gravando. Então o médium precisa saber se proteger. E a primeira proteção é o estudo, é o entendimento, como eu acabei de citar. Então tem que procurar um espaço, um local, né, cursos que te ajudem a entender o que é a mediunidade e como tu lida com essa faculdade, com essa sensibilidade. Segundo é a prática. É saber captar essa informação que está chegando para ti, decodificar ela e colocar para fora de alguma forma. Então, vou dar alguns exemplos agora na minha rotina, tá? Muitas vezes me vem assim muitos pensamentos. Manda uma mensagem pro fulano, manda uma mensagem pro ciclano. Tal pessoa não tá bem, tal pessoa tá assim, tá assado. E aí né, já... como eu já trabalho há muito tempo com isso, né, na caridade, eu já vou ali e penso, tem que mandar uma mensagem pro fulano. Vou lá, mando uma mensagem pra pessoa. Aí o que a pessoa me diz? Não tô muito bem, que bom que tu me mandou uma mensagem. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Quando a gente sabe dar um direcionamento para aquela informação que está vindo, que não necessariamente vai ser um pensamento, às vezes tu pode ter uma visão, um sonho com uma pessoa, tu pode ouvir uma música e a música vai te lembrar de determinada pessoa, e é para tu entrar em contato com ela, para tu falar, para tu conversar com ela. Lembrando, mediunidade, ela é sempre para caridade, ela é sempre para frente, para ajudar, para alavancar, para potencializar a evolução. Então, quando me vêm essas intuições, essas percepções, eu vou lá e mando mensagem, pergunto, para oferecer ajuda, um suporte. Porque se eu estou sentindo, se eu estou captando essa informação e se muitas vezes a espiritualidade está me trazendo essa informação, eu preciso dar um direcionamento para ela. Eu preciso dar um encaminhamento para ela. Senão aquilo ali começa a me perturbar, porque começa a chegar tanta informação e vem arrepio, e vem dor, e vem desconforto, e vem calor, e eu não sei o que eu faço com aquilo ali, que eu vou me esgotando, que é o que acontece com grande parte das pessoas que têm a mediunidade, a sensibilidade e não sabem o que fazer, não sabem como lidar com ela, tá? Enfim, se a pessoa descobre que ela é médium, como eu disse, tem que estudar, tem que entender, tem que buscar um espaço de estudo, de reflexão, de entendimento, de poder praticar, de poder entender como é que ela vai colocar isso em prática no dia a dia. Mas de uma forma geral, né? Toda aquela informação que vem para nós é para ajudar, é para acolher, para orientar, para esclarecer, para alertar as pessoas. Por exemplo, eu tive um sonho com meu pai e eu sonhei que ele estava se afogando na água. E aquele sonho para mim ele foi muito real mesmo. E aí no outro dia eu liguei para ele, mandei uma mensagem, não me lembro, faz alguns anos, e ele estava na praia. Tava, enfim, passando, acho que era as férias, se eu não me engano, tá na praia. E aí ele disse que... desculpa. Eu senti que ele estava se afogando e que ele tinha tido alguma coisa no peito, uma dor no peito, alguma coisinha, não sei o que era. E eu sei que ele, depois que ele ouviu isso, ele disse assim, eu senti um desconforto no peito no dia que eu tava subindo a escada. E aí agora eu me lembrei que eu senti também desconforto do peito quando eu tava indo na feira fazer compras. Então aquilo ali, ligou um alerta nele. Aí o que ele foi fazer? Foi fazer um exame do coração e o que ele viu? Ele verificou que ele tinha infartado, né? Que ele tinha tido infarto. Então, se essa informação que chegou para mim através do sonho e que chega para muitas pessoas através do pensamento, através da faculdade de audição, de visão, de sensação, se eu não dou direcionamento para isso, olha quantas oportunidades a gente pode acabar perdendo de ajudar, de orientar, esclarecer pessoas e de evitar dores e sofrimentos e outras circunstâncias, enfim. Da outra vez, eu vou tentar dar esse último exemplo aqui. Eu estava trabalhando, estava dando uma aula. Não vou dar detalhes, né, para evitar expor e até que a própria pessoa não veja aqui depois e não se identifique. Eu estava dando uma aula, enfim, né, eu sou formado em Educação Física.
E durante a aula, eu percebi que a pessoa ela estava se coçando muito. Estava tendo muita coceira no corpo. E principalmente nos punhos. E aí, como, enfim, eu já estudo, já tenho certo entendimento, me veio na hora um pensamento assim na minha mente. Pessoas que se suicidam, muitas vezes elas cortam os pulsos. Foi isso que veio muito rápido na minha mente. E aí, quando eu me conectei com essa ideia, só de pensar assim, será, né, cogitei a possibilidade, será que tem algum espírito que se suicidou e que está no campo conectado, né, com essa pessoa? Só de pensar nisso muito rapidamente, né, eu não sou médium vidente, me veio a percepção de uma mulher muito necessitada de ajuda e no estado de como quem se suicida. Então, o que eu fiz a partir dessa percepção? Lembrando que eu estava dando aula, então eu estava orientando a pessoa a fazer exercício, atividade. Quando me veio essa percepção, eu rapidamente fiz uma oração, fiz alguns procedimentos de limpeza, né, de acolhimento e de encaminhamento, e esse espírito foi recolhido. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho essa percepção, eu não faço essa conexão, eu não faço esse link, eu não entendo o que está acontecendo, eu perco uma oportunidade de ajudar não só a pessoa que está ali comigo, como também esse espírito que estava precisando de ajuda. Então, daqui a pouco, qual seria o impacto desse espírito seguir, né, todos os dias no campo, conectado com essa pessoa? Muitas vezes acontece de levar a própria pessoa a pensar nesse tipo de ideia, né, de abreviar, enfim, a sua vida. Porque cada espírito vai influenciar as pessoas de acordo com aquilo que eles estão vibrando. Então, quem tem mais sensibilidade, quem tem uma mediunidade, né, enfim, mais ostensiva, vai perceber com mais intensidade essa influenciação, né? Isso vai afetar mais o seu organismo. Muito bem, povo. Falei demais, nem vi que era são. 8h34, então tá na hora já da gente ir para a nossa prática meditativa para poder fazer o fechamento dessa temática. Agora chegou aqui um comentário, mas eu achei estranho que não veio mais nenhum outro comentário, mas enfim, acredito que eu não esteja aqui offline, desconectado. Então eu vou botar um sonzinho e vou convidar vocês a uma prática meditativa. Espero que dê para ouvir o som de fundo, a ideia não é ficar muito alto. E a ideia dessa prática meditativa é trabalhar um pouquinho a nossa sensibilidade, né? A nossa mediunidade e principalmente a conexão com quem nos orienta, com quem nos ampara, né? Que é o nosso guia, o nosso mentor espiritual, o anjo de guarda, enfim. Não existe só um espírito que nos ajude, que nos cuide, mas tem um que, digamos, é aquele que é o tutor, o responsável por essa experiência que a gente está passando aqui na Terra, por essa encarnação. Então, essa prática meditativa é para, enfim, fortalecer a nossa conexão, a nossa sintonia com o nosso guia, mentor espiritual ou anjo de guarda. Então, eu vou convidar vocês nesse momento a colocar os pés mais firmes no chão, ou ficar como estiver, mas buscando uma postura de atenção, de não muito relaxamento, para não ter risco de pegar no sono, dormir. Então busca uma posição confortável. Começa a trazer atenção para a tua respiração. Começa a perceber esse fluxo de ar. Lembrando que a cada inspiração e expiração tem energia vital entrando no teu corpo, nutrindo as tuas células. E a cada expiração essa energia se movimenta, é lançada de volta para o ambiente. Então inspira e expira, movimentando as energias do teu corpo, te abastecendo com força e com vitalidade a cada inspiração e soltando, colocando para fora pesos, preocupações e energias estagnadas
a cada expiração. Agora eu vou te convidar a trazer a tua atenção para a periferia do teu corpo. Como se nesse momento tu fosse sentir o mundo inteiro a partir da periferia do teu corpo, a partir da tua pele, a partir de todas as extremidades. Leva atenção para a tua pele, para os teus pelos. Busca sentir o ambiente ao teu redor, através da pele. Sem esquecer que a cada inspiração e expiração, energias estão circulando e se renovando em todo o teu corpo. E agora eu vou te convidar, se fizer sentido, a trazer uma mão para o teu peito, como um gesto de gratidão, de agradecimento ao teu mentor, ao teu anjo de guarda. Um agradecimento a toda proteção, a toda orientação, a todo cuidado que esse espírito amigo despende para ti nessa jornada. Agradecendo por todas as pessoas que ele colocou em nosso caminho, que a gente conheceu, que nos trouxeram bons momentos. Agradecer ele também pelas pessoas que ele tirou do nosso caminho, para que não nos machucássemos mais, para que não nos iludíssemos. Agradecendo a parceria, a conexão com esse espírito amigo. E agora eu te convido a conectar o teu coração com o coração do teu amparador, do teu mentor espiritual. Tu podes imaginar, se tu quiser, ele ou ela bem à tua frente, também de olhos fechados e também com uma mão no peito, estabelecendo uma conexão muito bonita coração a coração, ou melhor, chakra cardíaco com chakra cardíaco. E através de cada inspiração e expiração, tu absorve energia do coração do teu amparador e também devolve para ele energia de amor, de agradecimento. Inspira, absorve, expira e devolve. E na tua própria respiração, essa conexão vai acontecendo e vai te nutrindo. Talvez tu vá sentindo o teu coração mais quente, uma sensação de bem-estar, de leveza, de cuidado. E agora, com o teu coração mais quente, mais acolhido,
Agradece mais uma vez a esse querido amparador ou amparadora espiritual por essa conexão. Aos pouquinhos vai te despedindo dele, sem precisar visualizar mais à tua frente. Se tu sentir, pode aos poucos também tirar a mão do teu peito, repousar ela sobre as pernas e apenas perceber a tua respiração por alguns instantes. E sem pressa, traz tua atenção de volta para o ambiente, ao teu redor, para o teu corpo. E aos pouquinhos vai abrindo os teus olhos, voltando para o momento presente. Muito bem, gente. Essa foi nossa prática meditativa, né, de sensibilidade, de conexão, principalmente com o nosso mentor, nosso anjo de guarda. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem mandar depois para alguém que está precisando se conectar com o seu mentor, com o seu amparador, né, através da sua sensibilidade. É um momento muito importante, né, e que é confortante, que alimenta, que acolhe. Então, se não temos aqui mais dúvidas ou comentários, agradeço a atenção de cada um de vocês. E amanhã, meio-dia, tem mais uma live, então, se eu não me engano, acho que é autodefesa energética, autoproteção, né, psíquica. Então vai ser meio-dia, né, diferente do horário das anteriores. As próximas 3 são todas ao meio-dia também, quarta, quinta e sexta-feira. Então beijos e abraços e até a próxima.